O convite é para falar sobre acesso à justiça, não? Bom, eu não sei muito disso porque sou penalista. Não poderia falar dos problemas que tem para a prática da justiça trabalhista, civil, a vara civil. Em geral, o direito civil é para os ricos e o direito penal para os pobres. O nosso problema em direito penal não é acesso à justiça, é saída da justiça, normalmente. E é nisso que quero falar, não? Especialmente. Estamos vivendo no mundo um momento chato de regressão em direitos humanos e muito especialmente de uma tática que é o famoso lawfare. Agora tu falas em inglês, não? Também nisso. É uma luta através, no final, arruma-se entre um grupo judiciário e a mídia monopolizada para destruir algumas pessoas. No meu país, isto é o que está acontecendo. Temos presos políticos. Depois de 30 anos, voltamos a ter presos políticos. O pessoal fala contra o judiciário, contra os juízes. Mas nós, na Argentina, temos 3.000 juízes, mais ou menos, entre estaduais, federais. Isto é protagonizado, este lawfare, não mais de que umas 40 ou 50 juízes e promotores. Não mais. O resto não tem nada a ver com isto. Mas, de qualquer maneira, de qualquer jeito, nós temos este drama que está a mostrar o que é, qual fracos, qual permeáveis são as instituições. Acreditávamos ter um Estado de Direito, não perfeito, isso não existe no mundo, mas mais ou menos consolidado. Infelizmente não. Infelizmente vemos cair o Estado de Direito, quebrar-se o Estado de Direito, percebemos os defeitos das nossas instituições e falar mal dos juízes. Os juízes também no meu país são perseguidos pela primeira vez pelo conteúdo das sentenças. Estão ameaçados pelo poder político, diretamente, pelo poder executivo, expressamente, com nome individual, e estão ameaçados por julgamentos políticos, estão ameaçados pela imprensa, pelo linchamento mediático. É um momento de reforçar a formação dos operadores do sistema de justiça. Se eles têm defeitos, em grande parte, é devido a nós. Temos de ser cientes de que os juízes não emergem de um aparelho esquentando ovos, saem das universidades. Então, o que é que nós estamos fazendo com o ensino do direito? Especialmente com o ensino do direito penal. A maioria de vocês são estudantes, não abrem os livros de direito penal e acham que tem livros cheios de citações de autores alemães. Citações de rodapé em alemão. Se fica no alemão, não é científico, não? Melhor. O que é isso? O que é isso? O que é que estamos fazendo com esse ensino? Por que temos os livros cheios de citações de alemãos? Bom,
Temos trazido doutrina dogmático-penal da Alemanha, um pouco depois, alguns anos depois que apareceram na Alemanha, trazemos para aqui, para a América Latina. Por quê? Qual é a história disto? Qual é a verdadeira história disto? O nosso direito penal, o direito penal latino-americano, nasceu no século XIX, trazido da Europa, sem dúvida, e misturado num sistema integrado com a criminologia teológica, uma criminologia racista, totalmente racista. A ideia básica dessa criminologia era que no mundo os humanos tinham diferentes graus de evolução. Por sinal, os mais evoluídos eram aqueles do norte, os europeus, tinham a cabeça maior do que os colonizados. Por causa disso, como eram mais evoluídos, tinham direito a nos colonizar. Era isso. A ideologia do neocolonialismo imperialista do século XIX. A origem das nossas criminologias é racista. A criminologia de vocês tem origem em autores como Nina Rodrigues. Horrível, racista. Eu não posso imaginar nem sequer Nina Rodrigues. Eu posso imaginar um racista alemão, posso imaginar um racista italiano, posso imaginar um racista francês, mas não posso imaginar um racista na Bahia. Mas vocês tiveram, sim? Nós também. José Engenheiros, o fundador da nossa criminologia, era socialista, menos mal. José Engenheiros tem um artigo que chama-se justamente As Raças Inferiores, escrito em 1906, quando o navio no que ele viajava para a Europa fez uma paradinha nas ilhas de Cabo Verde, naquele momento colônia portuguesa. Então, a primeira vez que José Engenheiros tem a oportunidade de ver os negros em vivo em direto. E delira no artigo. Diz que os direitos do homem, tudo bem, mas para aqueles que têm o mesmo grau de evolução, não para outros. Coisa. Eu acho que se Hitler tivesse lido esse artigo de José Engenheiros, teria dito, cuidado com este que é racista demais. Estamos falando de um socialista. Estamos falando de um paradigma. Um paradigma é um marco no qual todas as ideologias dominantes respeitam os limites do marco. E o racismo colonialista, neocolonialista do século XIX é um paradigma. Não tem importância ser um conservador, um socialista ou quem for. Todos pensavam nos limites desse paradigma. Salvo alguns que caíam fora da academia. Eram expulsos da academia, praticamente. Marginais da academia. Mas toda a academia pensava nesses termos. Por sinal, o racismo caiu muito bem. Esse racismo caiu muito bem na América Latina. Caiu muito bem porque chegou aqui no tempo das nossas repúblicas oligárquicas. E virou a ideologia das nossas oligarquias. Todo o continente. O grupo filosófico, ilustrado, da ditadura de Porfírio Dias no México, chamava-se o grupo dos cientistas, justamente. Toda a ciência é racista. Toda a ciência legitimava não só o colonialismo, mas também a oligarquia, as nossas oligarquias. As nossas oligarquias marginavam os povos justamente porque não podiam deixar que esse conjunto de índios, mestiços,
negros, mulatos, se governasse, porque para eles seria um desastre. Então, praticamente repetiam a mesma ideologia colonialista. O colonialismo justificava-se como uma missão praticamente cristã, boazinha, de tutelar os inferiores. E as nossas oligarquias também tutelavam os nossos povos, em maioria compostos por aqueles que achavam que eram inferiores raciais. Tudo isso era a ideologia de Herbert Spencer, que é a mesma ideologia de Lombroso. Lombroso pensa nos termos spencerianos. Para Spencer, isto não é uma caricatura que vou falar, escreve nos seus livros, escreve que o cérebro e o sexo têm o mesmo nutriente. Então, as classes colonizadas, as raças colonizadas, têm o cérebro menor, justamente porque usam o sexo demais. Esta bobagem não é uma caricatura escrita. E muitos dos nossos cientistas do século XIX, com aqueles agora que têm esses retratos a óleo que estão ali pendurados dos muros das nossas universidades, com marco renascentista, repetiam estas bobagens. Com o percurso do tempo, movimentos populares nos nossos países, cada um de nós com o seu próprio folclore, foi enfraquecendo o poder das nossas oligarquias e, ao mesmo tempo, a Segunda Guerra Mundial acabou com o prestígio da ideologia e do marco do paradigma racista. E, por sinal, o direito penal ficou sem base. Aquele direito penal de perigosidade, aquele positivismo, aquele direito penal em qual os juristas estavam submetidos à verdadeira ciência que era feita pelos médicos, acabou. Então fomos procurar o direito penal, precisávamos recriar o direito penal e fomos procurá-lo onde tinha sido mais finamente trabalhado, por sinal, na Alemanha, é verdade. Aqui no Brasil, tinha trazido os autores alemães, Tobias Barreto, mas sem muita consequência, sem refletir isto sobre a dogmática, sobre o direito penal, na manualística local. Ele foi o primeiro contato, percebeu alguma coisa. Mas depois, a primeira tradução do Tratado de von List, feita em outra língua, foi feita para o português e publicada aqui no Brasil. Depois de algum tempo, trouxemos os neokantianos, depois chegou o finalismo de Welser, depois chegaram os autores contemporâneos, o pós-welserianismo. Fomos na Alemanha, pegamos essas doutrinas, trouxemos para aqui, adequamos como melhor pudemos fazê-lo, mas que foi o que temos trazido da Alemanha? Nós importamos cada uma dessas doutrinas sem maior controle da alfândega ideológica. Essa é a realidade. Importamos cada um desses sistemas como se fossem sucessivos modelos da Volkswagen. Um superava tecnicamente o outro. Modelos ideológicos, modelos neutros. Vamos tirar o dolo daqui, vamos pôr o dolo ali, vamos
como um xadrez, um jogo de xadrez penal. Esta desideologização, essa suposta neutralidade tecnocrática dos modelos que estávamos trazendo é falsa. É falsa. Se vamos um momentinho para a Alemanha, para analisar um pouco a evolução da dogmática jurídico-penal da Alemanha, não tem nada de neutral. No final do século XIX e primeiros anos do século XX, na Alemanha tinha uma luta, uma contradição entre Karl Binding, o autor daquele famoso monumento que se chama As Normas, de Normen e de Batretum, as normas e sua violação, e von Liszt. Binding não trouxemos, não chegamos a trazer Binding, não. Trouxemos von Liszt. Mas essa briga entre Binding e von Liszt tem de ser explicada. Binding procurava as normas, não a lei. Ele falava que a norma tinha de ser procurada por trás da lei. Quem matar outro vai ter esta pena, então a norma é não matar. Mas todas as normas saíam do Estado. E sabem qual era o argumento, o fundamento do poder normativo do Estado? Que era o Estado. Só isso. As normas são do Estado, por causa disso, são legítimas. Ponto. Nem sequer era hegeliano. Não. Não era uma lógica que obrigava o Estado a normativizar alguma coisa. Não. Era a vontade do Estado que legitimava as normas. Isto é muito semelhante ao que aconteceu alguns anos depois, algumas décadas depois, com o fascismo. O fascismo, a fonte do direito para o fascismo é o Estado. Mussolini falava todo o Estado, todo no Estado, todo pelo Estado, nada fora do Estado. Exatamente. Mas por quê? Minhas queridas amigas, amigos, detrás de cada uma dessas dogmáticas está um contexto sociopolítico, econômico, do momento da história da Alemanha. A Alemanha é um país que teve, nos últimos 100, 110 anos, uma história política dramática. Dramática. Passou de uma falta do Estado, uma tardia unificação política, 1870, até 1870 a Alemanha não era um Estado, consegue virar Estado com a unificação alemã em 1870, o Reino de Prússia unifica a Alemanha, o Império Alemão começa apenas em 1870, tem um momento de consolidação do Império, depois vem um segundo momento, a partir de 1890 e poucos, onde Guilherme II faz um segundo momento imperial, vem a Primeira Guerra Mundial, a queda do Império em 1918, a República de Weimar, que tenta ser uma coisa mais liberal, mais democrática, a luta contra a República de Weimar da esquerda e da direita, o ascenso do nazismo, o período nazista entre 1933 e 1945, o desastre final, a ocupação da Alemanha por 4 potências aliadas, a República Federal e a República Democrática e, finalmente, a reunificação da Alemanha.
É uma história politicamente dramática. Tudo bem. As construções, os sistemas dogmáticos jurídicos penais são epocais. Tem muitos outros, mas os que foram dominantes foram epocais. Responderam a cada uma destas épocas, destes momentos políticos, sociais e econômicos da história da Alemanha. E Bentham respondia ao momento de consolidação do Império. Bentham respondia exatamente ao período de Bismarck. Muitos fizeram a comparação entre Bismarck e Mussolini. Sim, e é verdade. É um momento de consolidação, um Estado que emergia, um Estado que precisava, tinha necessidade de se consolidar o seu poder vertical. E von Liszt, que foi o primeiro que trouxemos na América Latina, von Liszt é o tempo de Guilherme II. É o segundo momento. É um momento em que o avanço do socialismo, dos social-democratas na Alemanha, tinha de ser mais ou menos contido. E como é que fazia isto? Bom, a Alemanha praticou, no tempo de Guilherme II, um intervencionismo econômico, um keynesianismo antes de Keynes. Não, vamos dar um pouco para estes, assim vamos deter o movimento socialista. Alguns até falam de um socialismo de Estado, é um exagero, não é verdade? Mas se tem um planejamento econômico, um intervencionismo econômico, nesse momento, e deram alguma coisa para a massa dos operários, uma coisa meio especial. Não queriam fazer da Alemanha um Estado policial, não. Então fazíamos um meio Estado, ainda não um welfare state, mas alguma coisa que ia nesse caminho, sei, um pouquinho. Então, é uma contradição, não? Perseguição através da polícia e contenção da polícia. Bismarck tinha deixado na Alemanha a formação de categorias muito verticais, muito orgânicas. Então era a contraposição da polícia da categoria dos policiais com a categoria dos juízes. O juiz tinha de conter o poder da polícia. A ideia era essa. E essa é um pouco a grande ideologia de von Liszt. Von Liszt continua sendo um positivista, uma criminologia teológica. E ele chamava de política criminal a política que procurava acabar com o crime. Mas falava, isso tem um limite. Qual o limite? O direito penal. O direito penal era o limite à força da polícia. Política criminal sobre a base de uma criminologia teológica, também racista, mas contida por um direito penal que ele chamava a Carta Magna do Delinquente. Bom, von Liszt não era nenhum liberal também, não. Nem Bentham era liberal, nem von Liszt era liberal. Tem alguns comentadores agora que falam em Franz von Liszt como grande liberal. Eu não sei, mas lendo o programa de von Liszt e lendo algumas coisas que escreveu von Liszt naquele momento, de liberal não tem nada. Simplesmente é um limite para manter o equilíbrio do Estado, para não virar um Estado policial diretamente. Mas continuava a ser um positivista. Os alemães perceberam, primeiro os juristas estavam não estavam muito confortáveis
tendo de responder às diretivas dos médicos, que eram os que faziam a criminologia. O sistema positivista era um acordo de médicos com policiais. A polícia tem emergido na Europa tardiamente. A polícia não é mais do que controle territorial, nesse sentido. O controle territorial das colônias foi transferido às grandes concentrações urbanas europeias, no momento da concentração urbana, no momento que tinha, nas cidades da Europa, tinha um conflito permanente de concentração de riqueza, concentração de miséria, era um problema sério. Então, para controlar os miseráveis, vamos usar a mesma metodologia que usamos para controlar os colonizados. E justamente, se Lombroso percebe semelhança entre os colonizados e o criminoso nato, então vamos usar a mesma metodologia. O criminoso nato de Lombroso, ele nell'uomo delinquente, fala claramente, diz, tem características de colonizados, tem características africanoides ou dos índios asiáticas. Bom, o nosso índio tem alguma característica mongoloide. Descreve os colonizados, descreve, por isso são feios, diz. Não, mas alguns deles têm muito cabelo, então dissimulam que não são tão feios. Bom, isso está escrito, bom, não estou inventando. Bom, os médicos sentiam-se não muito confortáveis tendo de responder a este acordo de médicos com policiais. Então, tinham de recuperar a hegemonia do discurso jurídico. E o que fazem? Num certo momento, bom, estavam fartos do positivismo, daquela coisa do mesmo von Lis, que continuava a ser um positivista, embora fosse um jurista. Então, falaram, não, um momentinho, vamos fazer virar a coisa. A criminologia vai ficar submetida ao direito penal. E como fizeram isto? Com o neokantianismo. O que é o neokantianismo? Vocês sabem que o velho Kant morreu e deixou dois caminhos abertos, não? Crítica da razão pura, crítica da razão prática. A crítica da razão pura não dá para trazer para o direito, bom, alguns trouxeram, mas na filosofia, não sei. A crítica da razão prática se dá. Então, segundo a crítica da razão prática, e com a teoria do conhecimento neokantiana, o mundo é real, existe, as pessoas existem, os objetos existem, sim, mas não estão ordenados. É como se nós mudarmos numa casa nova, temos a geladeira no dormitório, temos os talheres no banheiro, bom, está tudo, mas não podemos usar a casa porque não tem ordem. Só podemos dispor dos entes do mundo quando obtemos que esses entes sejam estabelecidos numa certa ordem, numa certa ordem. E o que faz isto? O valor. O valor põe ordem e permite reconhecer os entes e dispor dos entes. O que é o valor? Perguntar isso para um neokantiano não faz sentido. O valor, respondem eles, os valores não são, os valores valem. A segunda pergunta seria, bom, para quem valem? E a resposta lógica é para quem impõe os valores, não? Mas isso não entra no kantianismo, porque isso são dados da realidade. Aqui, qualquer coisa, o que está ordenado pelo valor é disponível, o que não está ordenado pelo valor não é disponível. Ponto. E tudo depende quem
impõe os valores. Por sinal, sim, é possível fazer um sistema dogmático jurídico penal segundo valores liberais. É possível. Mas também é possível fazer um segundo valores totalitários. Esse é o grande problema. E sim, os alemães tiveram naqueles anos penalistas liberais. Gustav Radbruch, Max Ernst Mayr, e, a meu ver, também Helmut von Weber. Nos anos de Weimar, sim. Mas ninguém deles chegou na América Latina. Se nós conhecemos Max Ernst Mayr ou Gustav Radbruch, conhecemos os trabalhos de filosofia jurídica, mas não os trabalhos de direito penal. Agora sim, tem traduções feitas nos últimos anos, mas isso é dos últimos anos. No momento da difusão da dogmática neokantiana na América Latina, estes autores eram desconhecidos. Agora fizemos a tradução por um interesse histórico, mas naquele momento os autores do tempo de Weimar não conhecíamos na América Latina. E quem trouxemos dos neokantianos? Edmund Metzger. Edmund Metzger. Edmund Metzger explicar a ideologia do sistema de Metzger, a que tempo, qual é o sentido epocal da dogmática metzgeriana, é o nazismo. É o nazismo, queridas amigas e queridos amigos. Conhece-se pouco o que aconteceu no pensamento penal alemão entre 1933 e 1945. Existia uma contraposição dos neokantianos com dois autores da escola de Kiel, Damm e Schafstein. Damm e Schafstein eram nazistas, sem dúvida, sim. Mas sustentavam uma colocação que era verdadeira, era verdade. Uma construção dogmática do direito penal tem de responder um sistema político. Isso é verdade. Isso é verdade. Por sinal, eles faziam responder a coisa ao sistema político nazista, sim, verdade. Então discutiam com os neokantianos. Vocês não servem para explicar o direito penal do nazismo. E os kantianos respondiam, não, nós podemos explicar melhor do que vocês o direito penal do nazismo. Esta é a discussão básica desses 12 anos na Alemanha. Nós trouxemos a versão nazista do neokantianismo. Não só... percebe-se claramente a tendência de Metzger na leitura dos seus trabalhos. A ideia de que podemos julgar para reprovar na culpabilidade, podemos julgar toda a vida de uma pessoa para fazer a reprovação de uma condução da vida. Essa é uma ideia totalmente totalitária. O juiz pode reprovar a eleição da vida de uma pessoa, mas quem é Deus? Se os positivistas eram delirantes e queriam fazer do juiz um leucocito para eliminar as células infecciosas do organismo social, estes querem fazer do juiz um delirante que acha que é Deus e pode julgar a vida, toda a eleição de vida de uma pessoa. É uma actio libera in causa sem limites. Esta é a ideia da culpabilidade de Metzger. Metzger era um grande inventor de coisas e falava que o dolo tem um equivalente, que a evidência, a inimizade com o direito, falava.
Rechtsfeindlich, inimizade com o direito. É inimigo do direito aquele que não percebe que uma coisa é antijurídica quando é evidente para qualquer um que é antijurídica. E quais eram os exemplos? As relações sexuais diárias com judeus. Esse é o exemplo de Metzger. No ano de 1944, isso eu não sabia, mas foi pesquisado pelo professor de Sevilha, Munhoz Conde, Paco Munhoz Conde. No ano de 1944, Metzger, como um outro grande nazista, criminólogo, muito citado, não sei porquê nas bibliografias do tempo aqui, num livro de biologia criminal, Exner, fizeram um projeto para tirar os estranhos da comunidade e jogar nos campos nos concentrações-lager. Projeto que foi pagado para eles, foi pago pela CCS. Ou seja, pessoalmente era um sujeito comprometido com o regime, sem dúvida. Essa foi a grande... o neokantianismo que nós trouxemos naqueles anos. Acabou a Segunda Guerra Mundial, veio o grande desastre da Segunda Guerra Mundial para a Alemanha, e veio uma fase de reconstrução da República Federal, com Konrad Adenauer, momento de conservadorismo, de reconstrução. Bom, foi a direita que reconstruiu isso. E nesse momento, bom, na Constituição de 1949, a Carta de Bonn, mas não tinham garantia de que não pudesse acontecer de novo o que tinha acontecido com o nazismo. Estavam procurando, muitos na Alemanha, pôr limites ao poder onipotente do legislador. Antes da Segunda Guerra, qualquer um podia dizer, bom, tudo que é lei é direito. Depois da Segunda Guerra, isto, bom, é meio problemático. Então, tem um momento de renascença de todo o direito natural. Todas as relações do direito natural. E Wetzel, um conservador daquele momento, um democrata cristão, com algum vínculo também, suspeita-se com o nazismo, mas não muito manifesto. Realmente Metzger e Wetzel é o penalista do tempo de Konrad Adenauer. E pensa uma coisa que é muito importante e tem vigência até hoje. Diz, não, o direito natural, um direito estava escrito sobre o direito num momentinho, mas... E repete uma coisa que muitos anos antes aqui Tobias Barreto tinha falado. Não existe direito natural, mas existe uma lei natural do direito. E essa lei natural do direito indica que nós temos que respeitar a estrutura ôntica dos objetos e não inventar objetos que não existem. Nós podemos inventar conceitos jurídicos de qualquer coisa, diferentes dos conceitos ontológicos. Sim, podemos inventar o copo jurídico, a garrafa jurídica, e dizer que a garrafa jurídica é quadrada, não sei. O copo jurídico não tem boca. Você pode fazer qualquer coisa, sim. Mas então estamos falando de outro objeto, estamos falando de uma ente diferente. Wetzel vira mais uma vez para o realismo, um realismo conservador, talvez, de origem aristotélica, tudo bem. Mas fala, bom, um momentinho, se eu quero que uma norma cumpra a sua função manifesta, o que tenho de fazer é respeitar as ordens da realidade. Não é verdade que a ordem jurídica seja a que põe ordem no mundo caótico. Não, o mundo não é caótico, tem ordens.
sociais, físicas, biológicas. Então, essa ordem temos de respeitar quando falamos em termos jurídicos. A vaca é a vaca, sem dúvida. Eu posso definir a vaca como um cachorro preto que uiva na estepa, mas então vou enviar o juiz a tirar leite, bom, não de uma vaca, não? As consequências para o juiz vão ser terríveis, não? Sim, tenho que respeitar isso, minimamente, é uma condição mínima. Posso não fazê-lo, mas se não fizer, o que vai acontecer é que a função manifesta da norma não vai se cumprir, e a norma vai ter uma função diferente, vai recair sobre coisas diferentes. Muito modesto isso, muito elemental. Por sinal, Welsing não aplicou isto à teoria da pena, não? Só um pouquinho a teoria do crime, teoria da pena não. Se tivesse aplicado esta regra, a teoria da pena caía tudo, não? Então, não é isso, não fez isso. Mas a regra, isto que ele chamava de estruturas lógico-reais, foi um enunciado. Mas o que aconteceu? Aconteceu que nesse momento, depois de Welsing, espalhou-se a criminologia crítica, que começou a explicar as características seletivas, ideológicas, os estereótipos, a explicar por que o direito penal inevitavelmente recai sobre as classes mais pobres. Começou a explicar que em toda a sociedade temos um treinamento diferencial. Na favela ninguém aprende como se faz uma sociedade anônima offshore para evadir impostos, para evadir evasão fiscal. E nas classes poderosas, mais ricas, também ninguém aprende como tirar o dinheiro do bolso do companheiro no autobus. São treinamentos diferentes. Inevitavelmente, a polícia, como toda a burocracia, faz o que é mais fácil, e o que é mais fácil é pegar o que faz as coisas mais grosseiras, mais primitivas, mais evidentes. Então, por causa disso, todas as nossas cadeias e todas as cadeias do mundo estão lotadas com os ladrões mais idiotas que tem cada sociedade, com os criminosos mais primitivos. Uma minoria de psicópatas, que não faltam em nenhum país, e uma grande maioria de ladrões bobos. É isso. Começou a explicar tudo isto. Começou a explicar por que tem uma relação inversa a proximidade do poder com a impunidade, com o reparto do poder punitivo. Isso já começou a disturbar a construção jurídica. Então, o direito penal alemão voltou para o neokantianismo, e ali a teoria que hoje domina na Alemanha era de Klaus Roxin. Klaus Roxin é um clássico neokantiano liberal, voltou a pegar aquela coisa do tempo de Weimar, é verdade, começou aquele direito penal weimariano, acho que é muito perto da estrutura dogmática de Helmut von Weber, sim, mas o Roxin foi fazendo a sua obra através de trabalhos parciais, pesquisas parciais. E no final, no ano 2000, faz o tratado. Roxin foi um dos líderes do chamado Projeto Alternativo Alemão do ano de 1966. Qual era a ideia? Bom, a Alemanha estava reconstruída, o tempo de Konrad Adenauer tinha acabado, a Alemanha vira para a social-democracia, é o tempo de Willy Brandt,
estamos providenciando melhores condições de vida, então estamos apagando os fatores sociais do crime, e o crime residual que está ficando é um crime que obedece predominantemente a fatores individuais. Então vamos pôr medidas de segurança que podem reemplaçar a pena. O sistema vicariante. Medidas de segurança reemplaçando a pena. É a ideologia do projeto de 1966, em contra do projeto conservador de 1962, que era um projeto etizante, com etização welseliana. É um projeto epocalmente. Klaus Roxin é um social-democrata dos tempos de Willy Brandt. Mas esses tempos passaram. Agora, acho que seria um pouco aventurado dizer que uma construção dogmática minoritária que na Alemanha é meio marginalizada, que é o funcionalismo de Jacobs, de Günther Jacobs, seja epocal. Talvez se responda a um momento da reunificação alemã, onde os alemães tinham muito medo dos imigrantes que vinham da Europa Oriental. Isso tinha provocado alguma alarma na população, mas seria muito aventurado dizer que essa construção é epocal de Helmut Kohl, por exemplo. Não, acho que não. Hoje o que temos na Alemanha domina a dogmática penal alemã ainda o sistema de Klaus Roxin, em geral. Temos uma quantidade de pequenos manuais que vão saindo, cada um com o seu manualzinho, repetem mais ou menos a mesma coisa. Em geral, eu leio o índice, porque depois estou lendo sempre o mesmo. Mas não tem, nesse sentido, alguma originalidade. Tem alguns autores novos, parcialmente, reconstroem alguma ideia, obsessionados pela imputação objetiva, por limites à tipicidade objetiva, e nesse por limite à tipicidade objetiva, Roxin também, por sinal, mas tem uma nostalgia daquela fórmula básica, única, que marcava o limite da tipicidade objetiva, a causalidade adequada, toda essa coisa. Então agora estão procurando um limite, o limite, segundo Roxin, o limite é o aumento do risco social, mas aumento do risco, depois ele põe tantas exceções casuísticas, nas quais, em geral, a gente pode estar de acordo, pode concordar, porque são bastante racionais, mas não posso ser reconduzidas a um princípio único. Para salvar isto, Jacobs joga toda a ética social no direito penal. Pega a teoria dos roles sociais da sociologia, mas os roles sociais na sociologia são dinâmicos. Ele consolida os roles sociais, os faz estáticos. Então tem consequências que são absurdas. Como são objetivos, não pode mexer nada subjetivo no rol social. Então tem consequências que são inconsistentes. Sustenta a colocação de que o direito penal não tutela bens jurídicos. E, num certo sentido, está certo. Essa história do bem jurídico tutelado é uma invenção. Infelizmente, quando nós chegarmos sempre com o direito penal, o morto está morto. Só chegamos a recolher o cadáver. Então, o bem jurídico está lesado.
não estamos tutelando o bem jurídico do morto, porque já foi lesado. Ah, não, mas estamos tutelando a vida. Ah, mas então não é o bem jurídico da vítima, é outra coisa. É o interesse do Estado. Ah, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O Estado tem interesse em manter a vida dos cidadãos. Então tá bom, isso sim. Mas é o interesse do Estado, não é o bem jurídico. Nisto, olha que temos um grande problema. E se pular do princípio de lesividade para a ideia de bem jurídico tutelado, é uma armadilha. O que se exigimos é um bem jurídico lesado, que é outra coisa. Sem lesão jurídica, não podemos fazer um delito, um crime, nem podemos habilitar poder punitivo. Do outro jeito, estamos impondo moral, princípios morais. Esse é um grande problema. A garantia do bem jurídico lesado, o princípio de ofensividade, é uma coisa. Mas do requisito da ofensividade, da condição de ofensividade, não podemos pular e deduzir disso que o bem jurídico está sendo tutelado. Não. Aliás, bem jurídico tutelado é um absurdo. O bem jurídico que não seja tutelado não é bem jurídico, por causa de que o direito penal não cria bens jurídicos. Se nós imaginamos que some todo o Código Penal, toda a legislação penal, tudo isso, os bens jurídicos continuam sendo bens jurídicos, segundo o direito civil, constitucional, administrativo, trabalhista, o que for. O direito penal não inventou bem jurídico, não inventa bens jurídicos, recebe bens jurídicos e tipifica algumas lesões, algumas maneiras, alguns jeitos de lesar bens jurídicos. Só isso. Um bem jurídico, por definição, é tutelado, mas é tutelado pelo todo o direito, não pelo direito penal. O direito penal não faz mais do que recebê-los como bens jurídicos e exigir a lesão. Infelizmente se pula para o bem jurídico tutelado e o IACOS está certo, essa função não existe, mas então qual é o objeto do poder punitivo para ele? Reafirmar a vigência da norma. Por que reafirmar a vigência da norma? Porque o direito penal tem de enviar a mensagem de que a norma está vigente. E ali cai na coisa hegeliana diretamente. O crime é a negação do direito. A pena é a negação do crime. Como a negação da negação é a afirmação, a pena é a reafirmação do direito. É uma coisa totalmente ilógica, fechada em si mesma. É um pouco estranho isto, porque também usa uma terminologia nova, com a qual denomina de diferente maneira coisas que já conhecíamos antes, o qual cria uma confusão considerável. E sustenta a tese de que pega conceitos da sociologia, especialmente da sociologia funcionalista de Luhmann. Niklas Luhmann era um sociólogo, sim, mas jamais Niklas Luhmann podia sustentar alguma coisa que fala Jacobs. Jacobs sustenta a necessidade da reafirmação da norma como necessidade de manter o organismo social, que é autopoético, mas afirma isto, imediatamente fala: eu não estou interessado na verificação empírica, a verificação empírica não tem interesse para mim, nenhum sociólogo, por funcionalista que seja,
vai sustentar a colocação de que a verificação dos fatos sociais não interessa a sociologia. Então, não sei, talvez eu mesmo exagerei muito a crítica a Luhmann no seu momento, mas eu acho que Luhmann tem pouco a ver com a construção de Jacobs. O que é que fez o direito penal pós-Welseliano? Temos, de uma parte, uma criminologia crítica que delegitimava o poder punitivo. Temos, de outro, um direito penal que, delegitimando o poder punitivo, achava que caía tudo. Porque temos um vício tradicional. Para legitimar o direito penal, sempre legitimamos uma parte do poder punitivo. Essa é a realidade. Sempre, ainda os mais liberais. Por quê? Porque temos confundido poder punitivo com direito penal. Vamos esclarecer um pouquinho a coisa. Vamos esclarecer isto. Quando falamos em direito penal, estamos falando, usando uma expressão polivalente. E usamos um nível, outro nível. Se nós falarmos o direito penal não proíbe tal coisa, estamos falando da lei penal que é feita pelos legisladores. Se estamos falando o direito penal não pode resolver este problema, o direito penal não pode resolver o problema da droga, por exemplo, estamos falando no poder punitivo, que é exercido pelas polícias. E se nós falarmos o direito penal não estudou suficientemente isto, estamos falando do que fazemos nós, os penalistas. E isso que fazemos nós, o nosso direito penal, o que é? É um discurso. Sim. Qual é o destinatário desse discurso? Tem duas funções básicas. Uma função básica é ter por objeto os juízes. Estamos tentando, sempre aspirando a que isso, o que nós teorizamos, seja jurisprudência. Os operadores do sistema jurídico. A outra é treinar os nossos filhotes aqui na universidade. Mas, basicamente, um sistema dogmático é um projeto orientado aos juízes. A pergunta é: os juízes exercem poder punitivo? Desde que estamos na universidade, todo mundo ensina que sim, poder punitivo. Não exercem poder punitivo. Eu jamais saí para a rua procurar um delinquente. 40 anos de juiz, não saí na rua procurar ninguém. Trouxeram toda a freguesia em carro oficial. E o poder do controle jurídico, é um poder de dizer, bom, este processo de criminalização que começou com as polícias, pode ir para frente ou podemos deter o processo, interromper o processo de criminalização secundária ou habilitar que continue. Esse é um poder, esse é o poder jurídico, não é exercício do poder punitivo, é um poder jurídico de contenção e de controle do exercício do poder punitivo, que é outra coisa. Talvez um marciano que chegasse a uma das nossas cidades e observasse o trânsito, a circulação, poderia acreditar que o semáforo está impulsando os veículos. Mas isso não é verdade. O semáforo só põe uma certa ordem, uma certa contenção à circulação. Os veículos são impulsados pela gasolina. Com o sistema penal acontece a mesma coisa. O poder jurídico de contenção, o semáforo, é um poder exercido pelos juízes. Só temos o semáforo.
não temos a gasolina. Então, o que é uma construção jurídico-dogmática? É um sistema que aspira a instruir como fazer funcionar o semáforo. É isso. E o funcionamento do semáforo é indispensável, não? Porque pensem vocês o seguinte, vamos imaginar um absurdo. Somem os tribunais, Palácio de Justiça, tudo, juízes, promotores, advogados, Código Penal. Acaso, com isso, some o poder punitivo? Não, pelo contrário. Espalha-se sem limite o poder punitivo das polícias. Isso o que é? Amigas, amigos, isso é um genocídio. O genocídio do século passado, todos foram praticados por polícias. Todos. Ou com intervenção clara das polícias. O genocídio otomano dos armênios, os otomanos tinham liberado presos para ir matando os armênios do caminho. O genocídio nazista, a Geheimnisstaatspolizei, a CCS, os juízes não tiveram nada a ver nisso. As transportações massivas de Stalin, também. A KGB, o que era? Polícia. Nossas ditaduras de segurança nacional, sim, forças armadas, mas não função bélica, degradadas à função policial. Polícias. Foi isso. Quando enfraquece ou some o controle jurídico, quando o semáforo não funciona, ali temos o genocídio. É isso. Por causa disso, o funcionamento do semáforo é indispensável. Mas se estamos planejando o funcionamento do semáforo, num discurso que está dirigido aos juízes, com a aspiração de que os juízes façam sentença segundo o nosso discurso, o que é que estamos fazendo? Que natureza tem o discurso? Cada sentença, cada decisão de um judiciário, cada decisão de um juiz é um ato de governo da polis. E se um ato de governo da polis é um ato de natureza política. O que nós fazemos com um sistema dogmático, com uma construção dogmática, é um projeto político. É uma tentativa de programação política. Agora bem, se nós continuamos fazendo uma dogmática, onde não tem cabimento os dados sociais, estamos fazendo um programa político sem dados sociais. Alguém pode fazer isso razoavelmente? Não. Seria delirante. Seria absurdo. Alguém pode planejar fazer um programa de planejamento político da educação, dos caminhos, da rede da ferrovia, qualquer planejamento político. Pode-se fazer sem dados da realidade? Não. Precisa dos dados da realidade. E o que está fazendo este direito penal idealista, neokantiano ou neo-hegeliano? Está fechando a incorporação de dados da realidade à construção dogmática. E nós estamos trazendo versões de direito penal que fecham as portas a qualquer dado de realidade, numa realidade continental que é dramática. É dramática. Dramática. Nós somos campeões de índice de homicídio. Dos 25 países que têm índice de homicídio de mais de 20% 20 por 100 mil anual, nas Nações Unidas,
19 temos na América Latina e no Caribe. 5 estão na África. E somos campeões também de outro índice, o chamado coeficiente de Gini. É o coeficiente que usa-se na economia para señalar a distribuição inequitativa da riqueza. Não é uma coincidência casual. A pior distribuição de riqueza, temos mais conflitividade, temos mais violência. É natural. Isso acontece no mundo. Bom, essa é a nossa realidade. Mas é uma realidade que esta construção não tem em conta. Temos sociedades muito estratificadas, onde esse treinamento diferencial do que falei é muito mais notável. Temos cárceres que vão se degradando, estão degradadas em campos de extermínio, nem sequer de concentração, talvez de extermínio. Temos uma mortalidade carcerária que é 5 ou 6 vezes maior do que o nível de mortalidade da mesma faixa etária na sociedade livre. Temos execuções sem processo. Temos mortalidade policial. Tudo isso são dados de realidade que não tem cabimento nas nossas construções dogmáticas importadas. Por quê? Porque respondem a uma situação na qual o direito penal e a criminologia crítica caíram num beco sem saída. Por quê? O direito penal, por medo a fazer cair tudo, por confundir legitimação do poder punitivo com legitimação do direito penal. E a criminologia crítica descreveu muito bem no processo de seletividade, tudo isso, estereótipos, tudo isso, mas não podia deixar de perceber que isso tem uma certa funcionalidade social. Então, dali passou a fazer a crítica social. E a criminologia crítica, chamada de liberal, interacionista, fenomenológica, virou uma criminologia radical, em grande medida tributária do marxismo não institucionalizado, da escola de Frankfurt, e no final acabou com que tem de fazer a revolução, porque a injustiça está na sociedade, tem de mudar a sociedade, então temos de jogar tudo pela janela, a janela também, depois vamos ser todos felizes, e por enquanto não podemos fazer nada. Então, os dois foram dar num beco que não tem saída. Aparentemente, dá a impressão que a saída é fácil. Só que temos de libertar-nos do peso da tradição. Entender que o direito penal cortou a energia. Temos problemas tecnológicos. Tecnologia. Bom, entender que o direito penal não é poder punitivo. O direito penal é planejamento do exercício do poder jurídico dos operadores do sistema. E o poder jurídico dos operadores do sistema é uma função política, que tem de ser praticada incorporando estes dados da nossa realidade dramática. Não temos de deixar a dogmática, um momentinho. Se deixarmos a dogmática, vamos voltar para o romantismo. O romantismo, eu tenho certeza que se neste momento tivesse uma câmera de televisão na frente e começasse a dizer, vamos deixar esses autores alemães que ninguém entende muito bem, vamos deixar esses velhos livros e temos de apelar ao sentimento profundo de justiça que está no trabalhador com a terra. Vamos ter uns quantos idiotas que vão me aplaudir, sem dúvida. Mas isso é romantismo puro.
No final, isto acaba que é o discurso demagógico de algum político oportunista. Não, a dogmática tem de continuar. O método está bem. Se nós precisamos fazer uma ponte, é melhor contratar os melhores engenheiros. Mas os melhores engenheiros usam os métodos. Aonde temos de fazer a ponte? Qual vai ser a utilidade da ponte? Que pontos tem de unir a ponte? Que resistência tem de ter segundo o transporte que vamos fazer passar sobre a ponte? Essa é uma decisão nossa. É outra coisa. Temos de fazer a nossa própria dogmática jurídico-penal com os nossos dados de realidade. Incorporar o dado da realidade da seletividade, incorporar o dado da realidade que temos neste momento, que é a pena mais difundida no nosso continente é a prisão preventiva, não é outra. Incorporar o problema dos estereótipos, virar sinceros com o problema do racismo, que existe. Existe. Perceber que os grandes problemas que estamos tendo são aquela armadilha do lawfare, aquela coisa, e ir treinando os nossos juízes e os nossos futuros operadores do sistema penal nesse rumo, nesse sentido. Temos de ter conta que Tobias Barreto estava certo quando no século XIX falou: ninguém tente legitimar a pena, porque não vale a pena. Quem quiser legitimar a pena terá de justificar e de legitimar a guerra, se é que já não legitimou. Exatamente, ele não sabia o que ia acontecer depois, mas a prova maior que temos é esta, é a legitimação da pena e da guerra. É o mesmo problema para o direito. Os dois são fatos de poder. Fatos de poder. As guerras têm muitas finalidades diferentes, a pena também. Não tem, todas as teorias da pena são falsas. São o dever ser da pena. Cada penalista acha como deve ser a pena. Sim. Ainda os absolutos, os kantianos, os hegelianos. Sim. Também eu poderia coincidir com Kant e ainda com Hegel, é mais difícil. Hegel é um racista terrível, mas Kant também, mas poderia coincidir. Mas o Estado argentino, no qual eu tenho de agir, é o Estado ético de Kant? O Macri é o chefe do Estado ético de Kant? Não. Então, posso coincidir no Estado ético, mas antes façamos o Estado ético, hein? O Estado racional de Hegel é o meu Estado argentino? Não. Então vamos fazer o Estado racional antes, depois coincido que vamos ter a pena retributiva. Todas as teorias da pena são falsas. Nem falar da prevenção geral negativa, temos de dissuadir. Não, vou ser dissuadido de não estacionar o carro no lugar proibido, isso sim. Mas se um dia viro totalmente doido e quero matar toda a família, ninguém pode acreditar que vou pegar o Código Penal como se fosse o cardápio do restaurante para ver qual é o preço. Ah, vou matar minha sogra, é 5 anos mais, 5 anos menos. É absurdo. Ninguém faz isso. Totalmente doido, o sujeito faz. Sem contar com que qualquer um que pratica um crime confia sempre que não vai ser descoberto, sem dúvida. Bom, então a dissuasão é absurda. Todas as ideologias ressocialização, repersonalização, reinserção, queridos,
Vai para olhar a cadeia e as cadeias que tem aqui no Brasil, está para rir qualquer coisa. Por favor. E as que temos em toda a América Latina, a mesma coisa. Não, isso é uma brincadeira. Não. Vamos falar sério. A única coisa que sim é verdade é a prevenção especial negativa. Sim, mata o sujeito, jamais vai poder fazer outra coisa. Sim, isso é verdade. Mas não podemos generalizar a função de prevenção especial negativa. Isso claro. Então, todas essas teorias são falsas. A pena é um fato político. É multifuncional. Não é que não serve a nada, serve para tanto que não sabemos, nem sequer todas as funções que tem. Mas sim sabemos que temos de conter o poder punitivo. De outro jeito, está o genocídio. Então, nisso, não temos necessidade nenhuma de legitimar o poder punitivo. Nenhuma. Temos de legitimar o que fazemos nós. E o que faz o poder jurídico de contenção e de regulação. É isso. Mas para isso temos de esquecer para sempre a ideia de que legitimação do direito penal é legitimação do poder punitivo. É isso. É muito simples. Então, com a guerra acontece a mesma coisa. Alguns dos internacionalistas velhos pensavam que podiam fazer um direito de guerra, regular a guerra segundo os tratados de direito internacional, os livros de direito internacional. Naturalmente, isso não foi possível nunca. Então, o que faz o direito com a guerra? Faz os convênios de Genebra. Cruz Vermelha Internacional, contendo, evitando que a guerra fosse de uma crueldade absurda. Então, bom, que não matem, fuzilem os médicos, bombardeiem nos hospitais, matem população civil, tudo isso. Contém. E a guerra e a política, eu não sei se estava certo Clausewitz ou Foucault. Não sei se a guerra é a continuação da política por outros meios ou a política é a continuação da guerra por outros meios. Talvez os dois estejam certos. E nesse caso, entre a guerra e a política tem uma coisa comum, são dois fatos de poder que não são controláveis pelo direito. O direito não tem força para fazer sumir a guerra, nem para fazer sumir o poder punitivo. Mas o direito tem força para conter alguns limites, para impor alguns limites à guerra e ao poder punitivo. O que faz o direito internacional humanitário é justamente isso. Queridas, queridos, somos a cruz vermelha do momento da política. É isso. E temos de estar convencidos de que essa é a nossa verdadeira função. Que no fundo é a verdadeira função preventiva do genocídio. E olha que essa função temos de cumprir. Não, porque não estamos numa situação de genocídio, mentira. Estamos numa região onde estamos sofrendo um genocídio por goteio. Uma gotinha. O nosso subdesenvolvimento está custando mortos, não só pela violência. Está custando mortos pela atenção seletiva à saúde, pela não prevenção de doenças preventivas, pela insegurança no trabalho, pela inadaptação dos nossa rede de caminhos ou veículos nos quais estamos usando. Se não somarmos tudo isso, cada 3, 4 meses na América Latina temos carregado mais ou menos uma pequena Hiroshima e Nagasaki, sem bombardeio. Só que são cadáveres que não falam. Então façamos falar os cadáveres. Pessoa com aquele otimismo estranho que sempre tinha, falava que o homem é um cadáver adiado, não? Bom, olha que esta é uma tarefa que é imposta a nós na América Latina porque temos demais cadáveres apressados. Muito obrigado.